Queridos amigos em todo o Brasil, essa é a segunda parte da nossa aula sobre a lei antiterrorismo. Nessa segunda parte da aula, veremos os aspectos processuais da Lei 13.260 de 2016. Na primeira parte, vimos os aspectos penais e agora vamos ver os aspectos processuais da Lei 13.260. Sem perder tempo, já vendo o artigo 11 que aparece na sua tela, que trata da competência para o julgamento do terrorismo. Artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal. Então, esse artigo 11 trata da competência para o julgamento do crime de terrorismo. A gente já vai colocar aqui na lousa a referência ao artigo 11, tratando da competência para o julgamento do terrorismo. De quem é a competência? O artigo 11 é muito claro. Cabe à Justiça Federal o julgamento do terrorismo, presumindo-se o interesse da União na prevenção e na repressão a esse tipo de crime. Porém, já tem doutrina questionando a constitucionalidade do artigo 11. O professor Rogério Sanches, por exemplo, já disse que a gente não pode considerar esse artigo 11 de forma absoluta, porque nem todo terrorismo é de interesse da União. Nem todo terrorismo afeta a bens ou interesses da União. Então, esse artigo 11, apesar de a lei não fazer ressalvas, ele deve ser questionado quanto à sua constitucionalidade. Já tem autores falando sobre essa questão. E de fato, veja que a crítica da doutrina é bastante pertinente no seguinte sentido. A Lei 13.260, ela prevê condutas como, por exemplo, soltar uma bomba num templo religioso. Conduta terrorista. Nesse tipo de situação, se houver apenas um dano local, teremos necessariamente que definir a competência na Justiça Federal? Esse é o questionamento que os autores já vêm fazendo. Porque se pensarmos naquele terrorismo com repercussão internacional, grupos terroristas internacionais, aí tem algum sentido, porque o terrorismo, sendo um crime transnacional e sendo um crime que o Brasil se obrigou a reprimir por meio de tratado ou convenção, nesse tipo de situação a competência da Justiça Federal está justificada. Porém, havendo apenas dano a interesses locais, não há que se falar, segundo a crítica que alguns autores já vêm fazendo, na competência da Justiça Federal. Porém, o que você deve considerar hoje para a sua prova? Considerar a redação do artigo 11 sem qualquer ressalva. O artigo 11 é muito claro no sentido de que a competência é da Justiça Federal. Então, caindo na sua prova, hoje é isso que você vai considerar. Já há críticas doutrinárias, os tribunais superiores vão enfrentar essa crítica com toda certeza, porém, o que está valendo nesse momento é a competência da Justiça Federal sem ressalvas para julgar todos os crimes previstos na Lei 13.260 de 2016. Legal isso? Fácil demais. E aí uma outra questão que precisa ser enfrentada é o concurso de crimes entre terrorismo e homicídio doloso. No bloco anterior vimos essa possibilidade. A lei permite que haja esse tipo de concurso de crimes. Como definir a competência nesse caso? Acompanhe comigo. Então imagine que houve um crime de terrorismo, um atentado terrorista, que acabou por ocasionar delito de homicídio. E agora a gente precisa definir a competência para o julgamento de ambos os delitos. Primeira coisa, se houve conexão, se o terrorismo ocasionou o homicídio, nesse tipo de situação, a gente vai ter necessariamente a reunião no mesmo processo. Então, havendo hipótese de conexão, vamos à regra do artigo 76 do Código de Processo Penal e a gente vai ver que existe aqui uma conexão instrumental. A prova de uma infração influencia na prova de outra infração. Perfeito. Vamos reunir os dois crimes no mesmo processo para serem julgados.
O artigo 11 da Lei 13.260 prevê o terrorismo como de competência da Justiça Federal, enquanto a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, prevê competência do júri para o crime de homicídio, que a priori vai para a Justiça Estadual. Agora, como é que a gente vai definir aqui se eu vou reunir homicídio e terrorismo no mesmo processo? Nesse caso, a Justiça Federal atrai a competência conforme entendimento dos tribunais superiores. Então a gente vai ter a Justiça Federal atraindo a competência para o julgamento do homicídio e ainda instauração do júri na Justiça Federal. Logo, nesse tipo de situação não há dúvida. Nesse tipo de situação, a consequência é instauração do júri na Justiça Federal. Instauração do júri na Justiça Federal. Vinícius, pode júri federal? Pode júri federal. É mais raro de acontecer. Não é tão comum assim um crime doloso contra a vida que viola interesses da União, suas empresas públicas e entidades autárquicas. Porém, é possível. E nesse tipo de situação, conexão entre crime de competência federal e um crime a priori de competência da Justiça Estadual, que é o homicídio, a gente tem a possibilidade do júri na Justiça Federal. Bacana isso? Muito fácil esse artigo 11. Vamos agora ver o artigo 12. Artigo 12 da Lei 13.260. Olha o que ele diz. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de crime previsto nesta lei, poderá decretar no curso da investigação ou da ação penal medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei. O que a gente tem nesse artigo 12? Então, o artigo 12, ele prevê a possibilidade das denominadas medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias no âmbito da Lei 13.260. Essas medidas assecuratórias é o que você, no dia a dia, ouve na imprensa como bloqueio de bens. E o processo penal prevê duas principais formas de haver essas medidas assecuratórias, ou seja, a constrição de bens. O nosso CPP, ele prevê em relação às medidas assecuratórias a possibilidade de sequestro e ainda a possibilidade de arresto dos bens. Sequestro e arresto dos bens. E, obviamente, as organizações terroristas, muitas vezes para o seu próprio financiamento, exercem alguns tipos de atividades ilícitas. Existe, por exemplo, o financiamento do terrorismo por meio do tráfico de drogas. E aí, o que a gente vai ter? Essas organizações terroristas, sendo financiadas por meio de atividades ilícitas ou ainda por meio de atividades lícitas, esses valores, esses bens decorrentes desse financiamento, eles podem ser bloqueados. E aí vamos ter duas medidas possíveis: a medida do sequestro e a medida do arresto. Então, se eventualmente um bem pertencente a uma organização terrorista provenha do tráfico de drogas, vamos imaginar dessa forma, nós vamos usar como medida constritiva o sequestro. Por que o sequestro, Vinícius? Porque o sequestro está ligado a bens de origem ilícita. Bens de origem ilícita. O juiz então decreta o sequestro, enquanto o arresto está ligado a bens de origem lícita. Pode ser que o terrorismo seja financiado por meio de alguma atividade ilícita que financia o terrorismo. O juiz, então, verificando que esses bens são decorrentes de atividade ilícita, decreta o arresto desses bens. E o arresto, ele dá ensejo ainda a uma terceira medida assecuratória, que é a hipoteca legal, que vai ser utilizada aí no caso de bens imóveis, desculpe. A hipoteca legal é utilizada no caso de bens imóveis para que esse bem fique registrado. E aí a gente sabe que o bem foi submetido ao arresto. Bacana? Então a gente vai ter aí o sequestro e o arresto como medidas assecuratórias que o juiz vai decretar de acordo com o artigo 12 da Lei 13.260 de 2016.
Sequestro e arresto, medidas assecuratórias que podem ser decretadas tanto na fase de investigação preliminar quanto na fase de ação penal. E aí uma questão importante: quem pode requerer a decretação dessas medidas assecuratórias? O artigo 12 também prevê, mas a gente vai colocar aqui quem pode requerer. Então, quem pode requerer que essas medidas assecuratórias sejam decretadas? E aí a lei prevê que pode haver requerimento do Ministério Público, pode haver requerimento do delegado, no caso, representação do delegado de polícia, que na prática é a mesma coisa de requerimento do MP, representação do delegado de polícia, ou ainda a lei prevê a possibilidade de o juiz decretar de ofício. O juiz de ofício pode decretar as medidas assecuratórias. As três possibilidades, portanto: representação do Ministério Público, pode haver ainda representação do delegado de polícia e decretação de ofício pelo juiz. A lei vai fazer referência a requerimento do MP e representação do delegado de polícia. Na prática é a mesma coisa. Requerimento do MP, representação do delegado, tem o mesmo efeito de o juiz ter que apreciar aquele pedido que foi feito. E aí algo importantíssimo. Uma crítica muito relevante a esse artigo 12. Ele prevê que o juiz de ofício, na fase de investigação preliminar, possa decretar medida assecuratória. E aí, a crítica evidente a ser feita é a violação ao sistema acusatório quando o juiz, na fase de investigação preliminar, decreta medida constritiva de bens sem o pedido do Ministério Público, ou seja, de ofício. Portanto, na nossa opinião, nesta parte referente à decretação de ofício pelo juiz das medidas assecuratórias, não houve uma consonância com a Constituição Federal nessa parte do dispositivo. Consideramos que essa parte é inconstitucional referente à constrição de bens quando o juiz de ofício, na fase de investigação preliminar, realiza essa constrição. Por quê? Violação ao sistema acusatório. O juiz estaria agindo como se fosse órgão acusador. Cabe ao Ministério Público fazer este requerimento para que o juiz tome a decisão e não o juiz de ofício decretar a medida, porque o juiz não pode intervir na fase de investigação preliminar porque não é órgão acusador, não pode agir como se fosse órgão acusador. Legal isso? Então temos o artigo 12 e aí, nesse tipo de situação de previsão de decretação de ofício pelo juiz, mais uma vez está expresso o direito penal do inimigo. Temos aí na Lei 13.260 várias características que expressam a doutrina do direito penal do inimigo pregada por Günther Jacobs. Vamos adiante, vamos ver os parágrafos previstos nesse artigo 12. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para a sua manutenção. O parágrafo 1º está dizendo o seguinte: se o bem, esse bem submetido a sequestro ou arresto, seja ele lícito ou ilícito, se o bem ele pode sofrer fácil depreciação, é possível a alienação antecipada. Veja, em vez de o bem ficar parado, o juiz determina que esse bem seja leiloado, que ele vá à asta pública, para que esse valor referente ao bem seja logo arrecadado. Por exemplo, um automóvel, que é um bem de fácil depreciação, se ele ficar muito tempo bloqueado, sem qualquer movimentação, seu valor irá depreciar. O que é melhor? Coloque em asta pública para vender, faz a alienação antecipada e aí o dinheiro é arrecadado e fica depositado numa conta judicial. Legal isso? A alienação antecipada é o que prevê o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a ilicitude de sua origem e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Então, se, por exemplo, o juiz decreta o sequestro de bens e o indiciado ou acusado demonstram que, na verdade, aqueles bens não são de origem ilícita, ou seja, os bens são lícitos, o juiz então pode fazer o levantamento total ou parcial do sequestro
E aí o juiz pode manter bloqueado, ainda que lícitos, o juiz pode manter bloqueados os bens que serão necessários ao pagamento de indenização referente aos danos causados pelo crime, multa ou prestação pecuniária. Legal? Então o juiz pode levantar o sequestro, pode levantar totalmente, ou ainda, se tivermos a prova de que aqueles bens são lícitos, de acordo com o indiciado ou acusado, são lícitos os bens e o indiciado ou acusado provou aquilo. O juiz, então, pode determinar somente o levantamento parcial e determinados bens continuam bloqueados para o pagamento de indenização, multa, prestação pecuniária, o que está no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Então, o parágrafo 3º está dizendo, aquele que for interessado no levantamento do sequestro ou do arresto, ou seja, na liberação do bem, seja o indiciado, seja o acusado, seja terceira pessoa, esses devem comparecer a uma audiência para justificar o porquê de serem interessados nessa liberação. É o que a gente vai ter nesse parágrafo 3º. O juiz, então, marca uma audiência para comparecimento e, posteriormente, vai decidir acerca da liberação desses bens. E o parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei ou para o pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Então veja que interessante isso aí. Esse parágrafo 4º, vamos colocar aqui, artigo 12, parágrafo 4º, ele está prevendo a possibilidade de bloqueio referente a danos causados por uma infração antecedente. Então imagine o seguinte, imagine que determinado furto ou roubo foi praticado num estabelecimento comercial e foi realizado o furto ou roubo nesse estabelecimento comercial, causando danos ao proprietário daquele estabelecimento comercial. Esse furto ou roubo foi realizado com o intuito de subtrair objetos que seriam utilizados na prática do crime de terrorismo. Então, alguns objetos foram ali subtraídos, gases, bombas, enfim, causando danos ao proprietário do estabelecimento. O que a lei está dizendo? Medidas assecuratórias poderão ser decretadas em relação a valores decorrentes dos danos causados pela infração. Bacana? Então, se houve algum proveito, se, por exemplo, dinheiro foi subtraído daquele estabelecimento para financiar a prática terrorista, esses valores serão devidamente bloqueados para que possam ser devolvidos a quem de direito, ou seja, para o pagamento de indenização. Enfim, quaisquer danos causados pela infração antecedente que resulte na aquisição de bens, os bens deverão ser submetidos a medidas assecuratórias para a indenização daquele que sofreu esses danos. Legal isso? Vamos adiante. Artigo 13. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de compromisso. E o artigo 14 vai tratar e vai regular como fica a situação da pessoa que vai administrar esses bens. Olha o que diz o 14, inciso 1. Fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz que será satisfeita preferencialmente com o produto dos bens ou objeto da administração. Inciso 2. Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Então, esse administrador nomeado pelo juiz, e aí esse administrador pode ser alguém que tenha interesse naquele bem, que tenha interesse
na sua preservação, essa pessoa vai ser remunerada e ainda vai prestar ao juízo informações periódicas, vai prestar contas ao juízo acerca desses bens que estão sendo administrados. E ainda, olha o que diz o artigo 15. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos nesta lei praticados no estrangeiro. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante. Parágrafo 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Esse artigo 15, ele está prevendo nada mais, nada menos do que a cooperação internacional no âmbito de repressão ao terrorismo. Então aqui estamos falando de cooperação internacional, que é aquela situação em que o terrorismo ocorre no estrangeiro, mas há necessidade de que esses bens e valores sejam bloqueados aqui no Brasil. Veja que, havendo tratado ou convenção internacional, ou ainda havendo reciprocidade, mesmo que não haja tratado ou convenção, se houver reciprocidade com o país estrangeiro, vai haver a possibilidade de bloqueio desses bens aqui no Brasil. E ainda diz o parágrafo 2º que na falta de tratado ou convenção, ou ainda, se a gente não tiver esse acordo de reciprocidade, na situação concreta pode haver a divisão entre o Brasil e o país estrangeiro quanto a esses valores que serão arrecadados quando esses bens forem colocados em asta pública. Então a gente tem no artigo 15, parágrafo 2º. E agora a gente está terminando já a análise da lei. O artigo 16 diz: aplicam-se as disposições da Lei 12.850 para a investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei. É o óbvio. Aqui, o artigo 16 está dizendo que a lei de organizações criminosas é perfeitamente aplicável em relação às organizações terroristas. Então, tudo o que há na lei de organizações criminosas acerca de delação premiada, acerca de medidas privativas da liberdade, enfim, o que há de previsão na lei de organizações criminosas em relação às organizações criminosas, vamos aplicar também às organizações terroristas, é o que diz o artigo 16. E o artigo 17 diz: aplicam-se as disposições da Lei 8.072 de 90 aos crimes previstos nesta lei. Claro, terrorismo, você sabe, é crime assemelhado a hediondo. A Lei 8.072 de 90 vai ser aplicada ao delito de terrorismo. E cuidado, cuidado! Todos os crimes previstos na Lei 13.260 de 2016 são considerados crimes equiparados a hediondos. A lei não faz ressalvas em relação às condutas que estão previstas. Não há. Pode ser que a gente tenha corrente em contrário, mas não há previsão legal de ressalva quanto à hediondez ou quanto à equiparação da hediondez em relação a todos os crimes que estão na Lei 13.260 de 2016. E ainda, para a gente fechar, olha o que diz o artigo 18, ele traz aí algumas alterações em outras leis. Artigo 18, o inciso 3 do artigo 1º da Lei 7960, de 21 de dezembro de 89, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea P. Então, lá na Lei de Prisão Temporária, Lei 7960 de 89, agora constando o crime de terrorismo como crime que admite prisão temporária. E aí, para fechar, o artigo 19 diz: o artigo 1º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração. Então, no artigo 1º, a gente vai ter o parágrafo 2º, com o inciso 2, agora dizendo: as organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Então, a lei de organizações criminosas, além de prever o conceito de organização criminosa,
também faz referência à sua aplicação às organizações terroristas, que são uma modalidade de organização criminosa, por isso a aplicação na íntegra da Lei 12.850 de 2013. Bacana? Então essa segunda parte da lei, ela é um pouco mais truncada, com a redação um pouco mais difícil referente a algumas medidas processuais, como as medidas assecuratórias que são tomadas, mas é importante que você também conheça essa segunda parte relativa aos aspectos processuais, elas vão cair na sua prova. Então, agradeço pela sua audiência, estude a lei antiterrorismo, ela é a bola da vez nos concursos públicos. Se você gostou dessa aula, dê um like aí no YouTube, porque sempre postaremos aulas de qualidade excelentes para que você continue acompanhando o nosso trabalho. Um grande abraço a todos.